aqui agora esse nosso horário. Dentro, então, do Brasil, aqui Império, segundo reinado, Dom Pedro II, temos a figura deste personagem, né? O nome dele é Irineu Evangelista de Souza. Ele, com certeza, é o mais destacado e o mais renomado, portanto, empreendedor brasileiro deste período. Ele vai receber também um título, né, de Visconde de Mauá, também conhecido popularmente como o Barão de Mauá. Então, nós vamos ter aqui no Brasil iniciativas particulares. Logicamente que o governo brasileiro, neste momento, ele não pensa em investir em indústria. O governo brasileiro não pensa nessa solução, né? O café já foi um achado, né? Digamos assim. Eles não pensam em mudar para a questão industrial, como acontece na Europa. Então, o Estado brasileiro não é pioneiro, né? São pessoas particulares que vão lutar, portanto, contra o sistema brasileiro. Vão ter que lutar contra o sistema brasileiro. Vai ser muito difícil para o Barão de Mauá conseguir, portanto, que o Estado o apoie. Vai ser muito difícil para o Barão de Mauá conseguir financiadores aqui no território nacional. Então, o Brasil tem uma visão muito retrógrada. A elite brasileira tem uma visão muito diminuída sobre a questão industrial. A elite brasileira, então, não quer investir, né? Ela quer investir somente no café. Agora, imagina bem, o investimento é só no café, chega um determinado momento que você não pode reinvestir mais no produto, porque senão ele não se paga. É uma lógica do mundo econômico. Porque senão daqui a pouco você vai estar produzindo café em excesso e o preço do café vai cair no mercado mundial. Então, as elites brasileiras, elas não têm esta visão e elas, então, não vão apoiar as iniciativas particulares endereçadas à indústria. E até o imperador, e até mesmo o grupo ligado ao imperador, ele terá muita dificuldade em apoiar o Barão de Mauá. Inclusive, né, quem vai fazer o Barão falir, o Visconde de Mauá falir, vai ser justamente o próprio governo. Nós vamos falar disso posteriormente. Então, veja bem, o senhor Barão Visconde de Mauá, ele viu uma grande oportunidade para modernizar o Brasil. E ele vai, então, observar que existe capital para ser aplicado ao território nacional, existe um capital, então, para se aplicar ao Brasil, um capital que advém, portanto, do fim do tráfico negreiro. Então, o governo brasileiro vai ter que reinvestir esse dinheiro, já que ele não vai poder comprar, portanto, mais cativos. Não tem cativos para se comprar, né? A Inglaterra proíbe, e a Inglaterra patrulha os mares, não aceita de jeito nenhum esse tipo de comércio. Então, veja bem, Barão de Mauá, então, vai ter acesso a uma parte deste capital e ele vai aplicar, primeiramente, né, na construção de estradas de ferro para escoar, para facilitar o escoamento da produção de café aos portos brasileiros. Barão de Mauá vai, digamos assim, não ir para frente nesses negócios. Porque quando os ingleses observam que tem muito dinheiro circulando no Brasil, que o café passa a ser um produto muito importante, os ingleses, então, vão tomar o investimento da mão do barão. Os banqueiros ingleses vão tirar da mão de Barão de Mauá e eles é que passarão a construir e a investir em ferrovias no território brasileiro, né? Então, Barão de Mauá foi o primeiro, mas, infelizmente, o capital estrangeiro, que é muito mais forte, a organização bancária inglesa,
não aceita o negócio ficar na mão do barão. É tirado da mão dele, portanto, as estradas de ferro, com o consentimento do governo brasileiro, do governo imperial brasileiro. Posteriormente, né, o barão vai construir um estaleiro. Depois eu vou mostrar para vocês. Vai ser um estaleiro que vai gerar uma modernização marítima do Brasil. Inclusive, ele vai produzir até navios de guerra. Esses navios de guerra serão utilizados, né, em vários conflitos aqui nas regiões brasileiras. Então, ele vai produzir aqui navios de grande porte, até mesmo navios a vapor e etc. Né? Então, ele vai ajudar muito o desenvolvimento brasileiro, o desenvolvimento naval brasileiro a partir desta iniciativa. Ele vai também fundar bancos, né? Ele vai fundar bancos, mas ele vai ser muito pressionado por causa disso. Então, ele vai sofrer uma pressão muito grande, principalmente do governo imperial, por causa desses bancos e etc. O governo queria ter justamente a hegemonia do poder econômico. E depois, né, digamos assim, ele vai passar esse banco, vai ser obrigado, entre aspas, a passar esse banco para o Estado. Então, o Banco do Brasil vai assumir aí o Banco do Visconde. E ele não para, né? Ele é um homem muito criativo, ele não para de investir, ele sempre está procurando novas alternativas. Veja bem, então, né, tomaram dele a estrada de ferro, tomaram dele do banco, agora ele está investindo na iluminação a gás no Rio de Janeiro. Né? Vai ser um bom negócio, já que a cidade era iluminada com óleo de baleia. Óleo de baleia muito caro, geralmente era vendido pelos norte-americanos, né? Era um produto muito caro, muito custoso, ficava muito oneroso para se manter uma iluminação pública nas cidades com óleo de baleia. A partir de agora, o gás vai substituir, muito mais barato, e o Visconde viu aí uma oportunidade, né, de ganhar dinheiro. Ele vai investir, portanto, na iluminação a gás. Posteriormente, ele vai investir em transporte público, observando, então, o movimento das grandes cidades europeias, ele vai se antecipar. Os trabalhadores têm que se deslocar, né? Os trabalhadores moram na periferia, as grandes cidades europeias estão criando bairros ligados às indústrias, né? Bairros industriais e tudo quanto. E para coligar todas essas regiões, para transportar esse grande número de pessoas, os bondes eram necessários. E ele vai trazer, portanto, esta ideia aqui também para o Brasil. E, posteriormente, ele ainda vai ter uma outra ideia que vai levá-lo à falência, que é justamente a construção de um cabo telegráfico submarino ligando o Brasil a Portugal. Então, nós vamos ter uma coligação entre o Brasil e Portugal. Ele vai gastar praticamente todas as suas reservas financeiras para colocar este cabo submarino, né? É um cabo, então, que vai ligar Brasil à Europa. E ele vai falir por causa disso, porque já tinham inventado o telégrafo sem fio. E o governo brasileiro sabia, o governo imperial sabia, e não falou nada com o Barão de Mauá, né? Deixou ele fazer esse investimento tão alto que será um investimento, portanto, inútil. Daqui a pouco tem o telégrafo sem fio. Então, ele levou chumbo na asa. Veja bem, então ele vai investir muito aqui no Brasil, ele vai tomar muitas iniciativas bastante interessantes. Vamos ver algumas coisas aqui, né? Então, vem cá, venha comigo, me acompanhe aqui, né? Algumas informações interessantes sobre este homem, esse empreendedor brasileiro, esse grande sujeito, né? Então, veja aí, está, né? Um dos maiores empreendimentos está aí a construção da primeira ferrovia brasileira, ligando, construída no estado do Rio de Janeiro, para escoar a produção de café do Vale do Paraíba.
né? Não foi fácil construir essa ferrovia, ele conseguiu um investimento inglês, mas depois os próprios ingleses vão tomar, portanto, a sua empresa. Nós temos aqui a companhia de navegação que ele vai estabelecer, né? Através do estaleiro. Vejam os navios que ele produz, navios a vapor. Inclusive, alguns rodam até hoje. Inclusive, alguns estão rodando até hoje no Rio Amazonas, né? É um meio de transporte muito importante ali na região nordestina. E por que não em Minas Gerais? Também nós vamos ter uma linha de vapor ligando o interior de Minas à Bahia, né? Vai ser aqui de Pirapora até Juazeiro, né? Vai utilizar, portanto, estes navios. Veja aí um selo do Banco Mauá. Aí está, né? Um selo do Banco Mauá que ele utilizava, então, para autenticar produtos que ele oferecia. Lembrando que este banco depois também será assumido pelo Estado brasileiro. Então, veja aí as várias iniciativas deste homem, né? Ele foi, então, investindo muito no Brasil, ele é um pioneiro, ele é um personagem muito importante nessa história industrial brasileira. Aqui está o brasão dele, brasão que ele utilizava como símbolo oficial. A gente tem um selo aqui dos Correios do Brasil, em homenagem a ele, pelos 150 anos de seu aniversário de nascimento, em 1963. Mas, né, o Barão de Mauá vai falir. Os seus empreendimentos irão ruir, irão cair todos, né? E ele vai falir no ano de 1878. Veja aqui para vocês verem, né? As indústrias, então, depois do Barão de Mauá, começam a chegar, graças a ele, graças ao gás, graças aos bondes e etc., graças à sua iniciativa, né? Então, depois do Barão de Mauá, nós vamos ter indústrias de tecidos, chapéus, cerveja, uma indústria muito importante. Então, a gente tem que agradecer ao Barão de Mauá, né? Essas indústrias chegaram aqui. Companhias, várias companhias de iluminação, vão surgir outras companhias de iluminação. Chegam no Brasil companhias de seguro, companhias de navegação, né? Chegam ao Brasil vários bancos vendo as oportunidades. Chegam ao Brasil empresas de mineração, por que não as primeiras siderúrgicas também, para o processamento destes minerais, e empresas ligadas ao transporte urbano em várias cidades do Brasil. O transporte urbano, então, será muito importante. Beleza, meu caro estudante? Mas como ele não tinha apoio estatal, né? Como ele não tinha apoio do governo, muito pelo contrário, ele sofria a pressão do governo e uma cobrança exagerada de impostos. Em 1878, ele chegou ao falimento. Ele faliu, portanto. Aí está esse personagem, o senhor Irineu Evangelista, o Barão de Mauá ou Visconde de Mauá. Pronto! Finalizei o capítulo. Finalizamos, terminamos, concluímos. Tudo bem, galera? Tudo jóia? Alguma pergunta? Sintam-se à vontade. Tudo bem, então? Nós ainda temos alguns minutos, né? Na verdade, nós ainda temos uns 20 minutos de aula. E eu gostaria de aproveitar para que a gente pudesse resolver algumas alternativas. Eu não vou começar o capítulo número 10. O capítulo número 10, nós vamos passar para uma outra dimensão aqui do Segundo Reinado. Nós vamos tratar das questões sociais. Então, nós tratamos das questões políticas, tratamos de questões econômicas, e na semana que vem vamos tratar das questões aí ligadas à sociedade brasileira.
principalmente a questão ligada à escravidão, né? E um outro elemento muito importante que nós vamos tratar na semana que vem é justamente o elemento imigração, chegada de mais de 4 milhões de imigrantes, e como que o Brasil irá tratar também os seus ex-escravos. Nós vamos fazer isso na semana que vem. A gente tem alguns minutos e a gente tem que aproveitar este tempo nosso, né, com certeza, e eu gostaria de propor a vocês, mais uma vez, então, alguns capítulos a gente tem essa oportunidade, que a gente possa resolver alguns exercícios. Então, eu selecionei, né, alguns exercícios para que a gente possa fazer juntos, por favor. Então, por gentileza, abra seu livro aí na página número 51, aí na última coluna da página 51, e vamos juntos aqui resolver algumas alternativas. Vamos fazer lá alguns exercícios, vamos treinar um pouquinho na matéria que nós acabamos de estudar, para ver se você está afiado mesmo, né? Ver se você está bom mesmo na situação aí. Então, vamos lá. Me acompanhe aqui, página 51 do nosso livro. Exercícios de aprendizagem. Vamos fazer o exercício número 1, por gentileza. Né? Então, vamos lá. Universidade de Pernambuco. À época, o governo do imperador, retratado na imagem, era considerado, aqui está o nosso imperador, olha a barbona lá do senhor Dom Pedro II. É engraçado, né? Ele é muito humilde no vestimento, na veste dele. Olha para você ver, ele não se veste como aqueles reis europeus e tudo quanto, né? Ele usa uma roupa convencional, ele usa um terno, ele usa um sapato preto, né? Uma roupa que até a elite brasileira usa também. Então, isso é uma coisa que chama muita atenção na família real brasileira. Ela não ostenta nas vestes, né? Isso vale para todos, inclusive a nossa princesa Isabel. Depois, no próximo capítulo, eu vou mostrar algumas fotografias de princesa Isabel, né? Apesar de ser uma princesa, ela não se cuidava muito, digamos assim, né? Esteticamente, tudo quanto. Então tá aí, né? A imagem do imperador sentado aí no banquinho e etc, lotado de plantas em volta, né? Então é um país florestal, né? Ele é um rei da floresta, né? Ele é um rei da floresta lá no meio das árvores e tudo quanto. Então vamos ver o que responde, portanto, esta alternativa. À época, o governo do imperador, retratado na imagem, era considerado. Então, se está falando da época, nós estamos entre o ano de 1840, evidentemente, a 1889. Então, a alternativa trata do segundo reinado. Brasil, Império, segundo reinado. Então, ele era moderado, harmonizando as diferenças de classes. É verdadeiro ou é falso, meu caro estudante? O que vocês acham? Manifestem-se. Ivonei, no caso dessas diferenças de classes aí, levando em consideração os dois partidos? Não, aí é político, Júnior. Muita atenção. Classes, você tem que lembrar da pirâmide. Ah, então essa é falsa. Então, essa é falsa. Então, tá bom. Tá? Então, beleza, essa aqui é falsa. Então, toda vez que tiver a questão de classes, é piramidal. Agora, a questão política já é outra, né? Então, tem que vir especificado aí que é político. Aqui está falando de classes. Classes, então, para nós, são sociais e etc. Veja lá a imagem do bichão lá, o barbudão lá, a barba branca lá do Papai Noel. Ele é conservador, mantendo as bases anti-escravocratas. Galera? Não, isso é falso.
Ele manteve as bases anti-escravocratas, não é? Beleza, obrigado. A abolição da escravidão foi em 1988. Então, o Brasil não era anti-escravocrata. Pelo contrário, né? Era uma sociedade escravocrata. Falso. C. Um ar moderno, simbolizado pela burguesia, tecnologia e ciência. Esquisito, né? Eu não entendi isso não, Ivonei. Essa questão, não. O Quando a que gente que não tá querendo entende, a gente dizer? põe interrogação. Eu também não entendi, não. Depois eu vou ver o que essa porcaria quer dizer. Não olha lá no gabarito, não, senão vai atrapalhar a gente. Progressista, apenas com foco no desenvolvimento econômico. Eu acho essa mais certa, Ivonei. Deixa interrogação nela aí também. Também. Mas aqui eu estou preocupado, Júnior, sinceramente, com a Com palavra esse progressista. apenas. Né? O que é um Ah, sim. progressista? Um progressista que, na época, era um sujeito ligado ao positivismo. Entendeu? Ligado ao positivismo. O Brasil vai ser progressista só a partir da República da Espada. Inclusive, o Brasil vai colocar na bandeira o slogan Ordem e Progresso, né? Então, eu acho que tem uma Ah, pegadinha. Eu sim. acho que tem uma pegadinha Entendi. aqui nessa letra D aqui. Vamos ver. Letra E. Radical. Suprimindo todos os movimentos de manutenção do império. Suprimindo? Não, essa aí Não. não, Ivonei. Não, essa não pode ser, não. Não pode ser isso. Ele não, pelo contrário, ele era conciliador. Ele não era um supressor, ele era conciliador, né? Então ficamos entre a letra C e a letra D. Eu acho, pelo que eu já manifestei anteriormente, que eu eliminaria a letra D. O Brasil vai ser progressista só depois da República da Espada. Tanto é que a indústria aqui no Brasil existe por iniciativa particular, né? Por causa do Barão de Mauá, não por causa dele. Então, ele não é progressista. Eu acredito que a resposta seja moderno, né? Porque ele está vestido lá igual um burguês e etc. Aquelas plantas ali podem significar biologia, né? Sei lá, alguma coisa assim. Muito Eu, pra interessante. falar a verdade, eu marcaria a D porque eu não entendi essa C, não. Eu também não entendi, não, mas por exclusão não vou nascer. Porque as outras é impossível que seja. É Eu impossível. entendi já, o progressista. Então, vamos supor que ele é moderno, ele está modernoso ali. Então, para a época, ele era moderno. Pode ser por causa da roupa, que eu já comentei com vocês, né? Que tem uma roupa burguesa e etc. Então, pode ser. Então, as outras não tem nem como, não tem nem que ver. As outras 4 são muito erradas. Então, só sobrou esta aí. Por exclusão, letra C. Já fizemos uma de aprendizagem, qualquer coisa depois a gente volta. Vamos fazer uma outra aqui. Vamos fazer desses exercícios propostos aqui. Exercícios propostos. Então, vamos para a página número... Na próxima página 52. Lá, página 52, exercícios propostos. Vamos ver, então. O FMG, que beleza. Pertinho da gente, aqui o FMG. Considerando as relações entre a conjuntura econômica e o sistema de transporte brasileiro no século XIX, é correto afirmar. Então, vamos lá, VOF. Letra A. O surgimento de uma extensa rede viária destinada ao escoamento da produção industrial foi possível fundamentalmente a partir do investimento público capitaneado pelo Banco do Brasil. E aí, Eu não acho que teve galera? essa extensa rede viária, não teve. Gente, Foi grande, não foi? não foi o Estado que investiu. Aqui está falando investimento público. Não tem isso nesse período, não. No século XIX. Nós estamos no período de Dom Pedro II. Então, não tem investimento público, né? Então, essa aqui não pode ser. A iniciativa é particular, não é pública. Tá bem? Letra B. As principais rotas do sistema de circulação, então, criadas,
subsistem até os dias de hoje, notadamente no que respeita às autoestradas. E estava indo bem. Cagou na retranca. Tem carro no Brasil nesse período? Não, né? Não, só depois de atacar, ué. Mal tem trem. Então, essa aqui também é falsa. Autoestrada cagou na retranca. Letra C. Ué, as questões da UFMG só vai até D, né? Letra C. As principais vias de transporte criadas à época se situaram na região sudeste, atendendo às demandas crescentes da cafeicultura, sendo os investimentos oriundos em grande parte de capital estrangeiro. Essa tá bonitinha. Tá certinha. Tá bonitinha? Deixa eu interrogar Bonitinha, rapaz. Bem feito. Que gracinha, né? Ela tá muito bem construída. Então, ó, para você ver. Aqui, ó, letra C. Letra D. Comércio de açúcar, reabilitado após a crise da mineração, estimulou o surgimento de inúmeras autovias e ferrovias. Ué, autovias de novo? Está insistindo no carro, hein? Construídas com capital nacional e que se concentravam na região da Mata Nordestina. Nossa, até hoje não tem ferrovia lá. Que coisa mais esdrúxula. Então, oi, Ivonei. letras... E no caso aí, ó, só uma pergunta. É o comércio nessa questão aí seria o comércio do café, né? Que seria reabilitado depois da mineração? É, não é o mas açúcar, no Nordeste não, né? No Sudeste, né? Nordeste Sim. não tem nada a ver. Ah, não, tranquilo. Tá ok? Vamos fazer uma do Enem. Uma do Enem, aqui, ó. Nós já vimos fotografia desse homem. Não quer ver fotografia dele mais? Aqui, ó. Outra do Enem aqui. Vamos lá. Finalizar a aula de hoje com essa alternativa aqui do Enem. Não tem nem o ano, né? E eu também não sei a página, não. Olha a página aí depois. Deixa eu passar aqui. 55. Página 55, por gentileza. Questão do Enem, número 2. No texto, o autor compara a composição das forças políticas que atuaram no segundo reinado. Aí agora, tá, Júnior? Você gosta aí, agora é política. Ó. Forças políticas que atuaram no segundo reinado. Dois aspectos que caracterizam os partidos conservador e liberal estão indicados. Então, vamos ver. Vamos ler o texto, né? Dá para a gente resolver sem o texto, mas vamos ler o texto. Aproveitar que a gente está aqui e ler o texto. Enquanto as rebeliões agitavam o país, as tendências políticas no centro dirigente iam se definindo. Apareciam em germe os dois grandes partidos imperiais, o conservador e o liberal. Os conservadores reuniam magistrados, burocratas, uma parte dos proprietários rurais, especialmente do Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco, e grandes comerciantes, entre os quais muitos portugueses. Os liberais agrupavam a pequena classe média urbana, alguns padres, proprietários rurais de áreas menos tradicionais, sobretudo de São Paulo, Minas e Rio Grande do Sul. Né? Engraçado, né? Esse Partido Liberal aqui, então, tem as pessoas dessas regiões que estão aqui, digamos assim, num segundo nível, né? Mas no próximo período que nós vamos estudar, né? Aqui na frente, eles é que vão tomar o poder. Vai ser o próximo período do café com leite, né? Aqui agora eles estão iniciando ainda, mas daqui a pouco eles estarão firmes lá no poder. Então vamos ver então o que caracteriza os partidos conservador e liberal, né? O que será que caracteriza os dois? Abolição da escravidão, então aí adoção do trabalho assalariado. Não. Abolição da escravidão no conservador? Conservador, adoção do trabalho assalariado liberal. Ué, que desgrama é essa, senhor? Eu vou pular aqui. Eu começo a dar dúvida assim. Sabe que eu não entendi essa questão direito? Letra B. Difusão da industrialização
conservação do latifúndio monocultor. Industrialização para os conservadores, não. Eu vou colocar falso na letra B. Vocês concordam? Tudo bem? Concordo, Ivanei. Industrialização, conservador. Letra C, promoção do protecionismo. Remoção das barreiras alfandegárias. Não, 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 não. Não pode ser, porque aqui nós temos um aumento das tarifas alfandegárias. Vocês lembram lá do sujeito que eu falei com vocês, né? Da lei tarifa Alves Branco e tudo quanto, tarifando produtos internacionais. Então, não removeram as barreiras, não. Foi aumentar imposto. No Brasil, sempre aumenta imposto. E protecionismo é uma política colonial. É da época do Brasil colônia, né? Não se refere a este momento histórico aqui agora. Ok, pessoal? Tranquilo? Preservação do unitarismo, preservação do unitarismo, ampliação da descentralização provincial. Partido Conservador, unilateral. Isso mesmo, só pensa nele. O Partido Conservador só pensa nele, tá certo. Ampliação da descentralização. Tá certo. Os liberais queriam, né? Exemplo de liberal, Padre Feijó, exemplo de liberal, Teófilo Otoni, eles queriam a descentralização, mais poder às províncias. Os liberais, por exemplo, do Rio Grande do Sul, da Farroupilha, também queriam mais descentralização. Essa letra D, ela é viável. Letra E, implementação do republicanismo, continuação da monarquia constitucional. É o contrário. Tá o contrário, realmente, muito bem observado. Não pode ser letra E. Então, nós ficamos entre a letra A e a letra D. Os conservadores queriam abolição da escravidão? Eu acho que não. O conservador não queria abolir a escravidão. Perfeito, claro que não, né? Inclusive, eles vão derrubar Dom Pedro II por causa da questão escravocrata. Quando a princesa Isabel vai libertar os escravos em 1988, vai colocar ponto final na família real, porque eles tomaram o maior prejuízo do mundo. Eles vão exigir até uma indenização da família real e tudo quanto, e não vão conseguir, né? Logicamente. A resposta é a letra D. D de dado. Né? Os conservadores são unitotalitaristas, né? Só pensam neles, unitarismo, e os liberais pensam na descentralização. Mas, se bem que, dando um melzinho na boquinha, né, todos apoiam o rei, já que o parlamentarismo aqui é às avessas. Beleza, galera? Tá vendo? Com calma se resolve tudo, né? Pena que vocês não têm esse tempo todo lá no Enem, né? Vocês têm que agir com muito mais velocidade, senão ia ficar muito mais simples. Ok. Despeço-me dos senhores. Nos encontraremos amanhã para a Sociologia, tá? Um abraço para vocês. Até a próxima. Falou, Ivanei. Falou. Até mais.